Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Como eu disse a vocês, aqui está a parte 2, embora o vídeo ainda não tenha batido, né, os 20 mil views, mas eu sei que vai chegar. Peço até que você compartilhe a parte 1, inclusive se você não assistiu, caiu agora de paraquedas aqui no vídeo, assista a parte 1 para que você entenda, senão você vai pegar o filme pela metade literalmente. Nós estamos fazendo uma análise, inclusive muitas pessoas me perguntaram: Davi, qual é o nome do filme? Eu falei várias vezes, inclusive mostrei a capa. O nome do filme se chama No Mundo em 2020. Não era eu que estava falando isso por falar, era o nome do filme. No Mundo de 2020, ele é um filme feito em 1973. Por coincidência, ele completa agora 50 anos e ele faz revelações de propostas que estão aí nesse exato momento, né, com a desculpa de que é para meio ambiente, etc, etc. Estão restringindo a produção de alimentos, é isso que está acontecendo hoje no mundo, querendo passar para o politicamente correto, né? Os motivos que eles explicam, e a gente fala melhor disso na parte 1, mas só fazendo um resumo, é desenvolvimento sustentável e o politicamente correto. Criar animais agora, né, animais para abate, está sendo visto como uma coisa maldosa e cruel e também que faz mal ao meio ambiente. A gente mostrou as matérias, inclusive tem vários vídeos aqui no nosso canal também para reforçar isso. Se você quiser também, faça uma pesquisa no Google e você verá que países de primeiro mundo estão comprando fazendas, terras produtivas, para que as pessoas não possam mais produzir esses alimentos e aqueles que ainda têm, né, a sua terra que não quis vender, esses tenham que pagar altas taxas, né, serem tributados ao máximo para que não possam mais produzir, né, não deem conta de produzir esse alimento e as pessoas tenham que passar para o politicamente correto, que serão as criações dos novos alimentos, todos sintéticos. Isso é um fato, isso não é uma teoria, isso está acontecendo agora. Nesse vídeo eu vou explicar a você por que o vídeo se chama No Mundo em 2020, não em 2030, que é onde a gente espera, né? A agenda que está aí, daquelas nações onde estão todos unidos, eu prefiro também não falar o nome, a meta deles é 2032, está tudo isso implementado, né? O carro a combustão já está com os dias contados, várias empresas estão finalizando seus carros de sucesso, né? Já estão dizendo, olha, é o último ano, próximo ano já não vai ter mais Camaro, já não vai ter mais o Dodge Challenger, esses carros estão todos saindo e vários outros modelos famosos, né, que é sonho de muita gente, eles estão saindo. Porsche também está montando a sua linha elétrica, várias montadoras estão fazendo isso, porque eles querem o fim, né? A Tesla, inclusive, está pressionando as autoridades globais para que adiante isso e tirem de vez o carro a combustão. E tudo isso o filme já mostrava, né, os efeitos de como ficaria a sociedade em 1973. É para você pasmar mesmo, meus irmãos. Então, assista a parte 1, se você não viu, e depois você vem aqui assistir a parte 2. Para quem assistiu, vamos arregaçar a manga, porque tem muita coisa, né? Esse filme, repito, Davi, eu queria assistir todo. Você vai encontrar ele no Mundo em 2020, é o nome do filme, você vai encontrar ele no Amazon Prime, você encontra lá, tá certo? Dubladozinho, tudo certinho, vale a pena você assistir lá. Agora vamos ver as primeiras cenas, né? Que é uma cena comovente, para mim, a mais comovente do filme, porque você vê uma situação de coisas comuns que a gente faz hoje e pode se tornar algo especial, algo difícil de se ter, literalmente, meus irmãos. Então, preste atenção nessa cena e em seguida a gente... Comi assim há anos. Eu nunca comi assim. Agora sabe o que tem perdido. Havia um mundo maravilhoso, seu Patife. É o que você sempre diz. Eu vivi naquele tempo e posso provar. Eu sei. Quando você era moço, as pessoas eram melhores. Bobagens. As pessoas sempre foram ruins. O mundo é que era bonito. Por isso é que eu falei aqui pra você, meu irmão, que era importante você ver a parte 1, ou pelo menos assistir o filme inteiro, pra você poder entender a situação dos personagens. Por exemplo, o homem, né, o policial, o mais jovem, ele tá comendo aí, satisfeito, né? Uma coisa que ele jamais provou, porque ele era acostumado a comer as rações, a comida politicamente correta que é distribuída, inclusive, né, em pequenas porções pelo governo para aqueles que não conseguem pagar. Ele fala que as pessoas eram melhores e ele falou uma coisa muito certa ali. As pessoas sempre foram ruins. O mundo é que era mais bonito. Mas eu vou mais além, meus irmãos. O que mantém, né, o mundo mais bonito é justamente a nossa forma de pensar. Se você vai aceitando certas ideologias, certos pensamentos que são errados, porque o mundo sempre existiu certo e o errado. Essa ideia de que nada é errado, nada é certo, é uma mentira. Você vê como é bonito você plantar uma árvore, você tratar bem uma pessoa, e você vê como é ruim você fazer o oposto.
Então não vem com essa que, nem tudo é certo, nem tudo é errado. É sim. Aquelas pessoas que insistem em praticar o mal é que tentam se defender usando isso. Que é uma ideologia do lado sombrio das forças espirituais. Acredite a pessoa ou não. Fazeres o que tu queres há de estar na lei. Mas a verdade de Deus ela é uma só. E ela nunca muda e ela nunca estará errada. Esse é o ponto. Nós mostramos também como é o sistema, né? Cada um tem um valor que troca ou por comida ou pelo dinheiro para trocar pela comida que dá na mesma coisa. E ainda eles distribuem um pouco, né, aquele limite para as pessoas continuarem vivas. E ele estava super satisfeito com aquela vida. Mas a partir do momento que ele provou os alimentos como Deus fez, né, que agora é uso exclusivo dos ricos, e o motivo você vai ver nessa cenazinha aqui, presta atenção junto comigo. Deixa pra lá. E não se esqueça de pegar a ração de água mais tarde. Eu farei isso. Eu morro se não tiver água. Prove isto. Provar o quê? Prove. Morangos. Os morangos estão custando $150. 150 dólares um punhadinho de morangos. Hoje, 15 de setembro de 2023, quando eu estou fazendo esse vídeo, o dólar está a 4,79. Significa que para nós brasileiros, né, nessa realidade do filme, se a gente quisesse comprar esses morangos, eles custariam R$718, meus irmãos. Quem é que poderia pagar isso? Apenas milionários. Então não é que no filme não existam os alimentos orgânicos. Eles existem, só que eles são exclusivos para a elite. É nisso que o filme é muito certeiro, porque do jeito que as coisas estão sendo feitas, as leis que estão sendo aplicadas agora, batalhadas inclusive em congressos nesse exato momento para serem implementadas pelo mundo todo, ela vai fazer exatamente isso, porque assim como na realidade do filme, as fazendas e as terras produtivas que estão sendo compradas aos poucos, inclusive aqui no Brasil, a gente já denunciou isso também em vídeo, elas vão pertencer a pessoas, a grupos, a empresas. E essas empresas praticamente podem usá-las, certo? Conseguem uma licença no governo, então eles continuam produzindo. Você vai ver agora junto comigo a cena, né, onde o próprio personagem fala que as fazendas, as terras produtivas, elas são muito mais protegidas do que bancos, né? Porque é muito valioso agora a produção desses alimentos que antes eram comum, era abundância. Você aí, né, pode vender seu apartamento, sua casa, juntar uma grana e comprar um pedacinho de terra, 1 hectare de terra e fazer a sua plantação. Agora não é mais possível, porque está tudo na mão de empresas. Bill Gates, por exemplo, ele é o maior dono de terras produtivas nos Estados Unidos, o que tem preocupado inclusive os americanos. Aquele país que tem um dragãozinho também tem comprado muito aqui no Brasil, sendo que existia leis que proibia outras nações de estar comprando esse tipo de coisa que é essencial para o país. Se você não é dono do seu chão, meu irmão, você é dono de quê? Né? Mas está tudo avacalhado. E o que vai acontecer, né, você não precisa ser um gênio, nem um cara pessimista para entender isso, é essa realidade do filme. Vamos escutar aí, juntos, em seguida a gente volta. Fiz o melhor que pude, mas ainda acho que devia ir ao médico da polícia. Ele pode me dispensar do serviço. Preciso de repouso. Mais de 2 dias e perco meu emprego. Podia ir para outra cidade. Para quê? São todas como esta. E no campo? Não, isso não é permitido. Aquelas fazendas são como fortalezas. Mas por quê? Ora, terra boa tem que ser guardada como guardam as fábricas de queimar detritos, as fábricas de Soylent, os navios de algas. Sabe, há idiotas nesse mundo que querem tirar tudo aquilo que temos. Talvez Simonson fosse um deles. Até aí, meus irmãos, a maneira de pensar do personagem ainda era de gado, né? O crime que ele está investigando, ele ainda vê o cara, né, que era a vítima, e foi vítima, inclusive, do sistema, como o vilão. Ele ainda está desconfiado, porque todas as mentiras que ele ouviu, as desculpas que deram para cada coisa acontecer naquela realidade, né, ele ainda mantém. Só que nas próprias palavras dele, né, a moça perguntou: por que você não vai para outra cidade, já que a coisa está ficando difícil aqui? Porque todas as cidades são iguais. O sistema tomou conta de tudo. É por isso, meu irmão, que a gente que entende como o sistema está se programando, eu vejo algumas pessoas e respeito essa opinião, mas acho engraçada, sinceramente, quando a pessoa diz: vou fugir pro campo. Meu irmão, não adianta. Isso é igual quando um bandido quer entrar na sua casa e você diz: não, vou correr para debaixo da cama. Não adianta você se esconder, você precisa encarar isso, porque de uma forma ou de outra você será prejudicado. Só que a parte mais importante você ouviu, né? Essas terras produtivas, elas foram tiradas da população, e a população, como ele, né, que é um agente da lei,
ele ainda acha desculpas para defender isso, né? Porque existem idiotas. Quem são esses idiotas que querem tirar o que a gente tem? Primeiro que não é dele, ele não tem acesso. Se ele não trabalhar arriscando o próprio pescoço, ele não ganha de comer, né? As pessoas precisam trabalhar. E como assim é nosso? Né? Mas o sistema faz as pessoas repetirem isso, a gente vai chegar melhor nisso. Eu quero que você veja a próxima cena, que ela comprova a escassez elétrica, né, no filme, né? Apesar do que se fala agora, não, nós vamos passar tudo para a elétrica, vamos tirar os carros a combustão e vamos dar conta disso, sendo que a gente não tem novas fontes, né, que produzam essa energia para dar conta. Basta um período de seca, repito isso, aqui no Brasil para você ver o que é o apagão. E olha que o Brasil é muito rico em energia, tem abundância comparada a outros países. Mas mesmo aqui, se a gente pegar aí 4, 5 meses de seca, meu amigo, pode ter certeza que começa de novo o apagão. Imagine isso, uma frota toda elétrica. É uma ideia, meu irmão, que você vê que não tem lógica. Se fosse hidrogênio, esses carros, bateria solar, a conversa aqui era outra, né? Mas elétrica, meu irmão, não tem lógica, né? Mas vamos ver a próxima cena. Essa cena vai fazer muito mais sentido para aqueles que assistiram a parte 1. Lá eu mostrei para vocês que até para ter um bico de luz em casa, uma lâmpadazinha, né, os pobres sofrem. Muitas vezes eles têm que trabalhar com máquinas para gerar essa energia, um tipo de bicicleta elétrica, né, onde você vai pedalando para gerar essa energia. É um sufoco, é uma coisa difícil, né, que se tem apenas o básico para não ficar no escuro mesmo. Já os ricos, você está vendo aí a situação normal. Você viu várias mulheres num apartamento muito chique, que fica iluminado mesmo durante o dia, com ar-condicionado, geladeira, né? E o policial, veja, um homem do governo, né? Ao ver aquilo ali, ele se espanta. Caramba, tem gelo aqui, né? Quer dizer que a galera é muito rica, né? Que pode pagar os altos valores para se ter coisas que você hoje tem e considera o básico, né? Eu vou seguir aqui com o filme para você ver que, de fato, né, não interessa se você está em 2020, se você estava em 1070, não interessa, 1020, nos séculos passados medievais, não interessa. O sistema sempre caçou aqueles que tentam desmascará-lo, aqueles que tentam fazer o correto. E eles punem das mais variadas formas. É o que as próximas cenas vão nos mostrar. Vamos ver juntos aqui. Não vemos mais gente rica por aqui. Não há nem espaço para os pobres. Eles são muitos. Muitos mesmo. Padre. Minha memória está se apagando. Primeiro, eu arranjo espaço para gente que precisa de espaço. Você precisa de espaço? Preciso saber o que ele disse ao senhor. Tem certeza que está Está morto? morto. Morto mesmo? Está morto. Mas o que é que ele disse ao senhor? Volte amanhã. Agora eu estou muito cansado. Padre. Padre, ouviu a confissão dele? Devia haver uma missa fúnebre. Quem viu a parte 1 já entendeu aí, né? Porque sabe o que aconteceu. Mas para aqueles que insistiram em assistir essa parte antes de ver a parte 1, eu entendo que tem pessoas que dizem, não, quero ver se vale a pena. Então, beleza. Houve um crime com uma figura importante da sociedade, um dos poderosos, milionários, e esse policial está investigando. Esse é um policial, que ele é um bom policial para o sistema considerado, né? Aquele cara passivo, que sempre foi obediente, que cumpre o seu dever, que tem os seus defeitozinhos e que a polícia não acha problema nenhum nisso, né? Ele enfurtar coisas do crime, das casas, né? Das pessoas investigadas e tal, ele faz isso, né? A parte corrupta dele. O sistema nunca teve problema com isso. Aliás, gosta muito dele justamente por ele ser assim, né? Um pouco sujo. Porém, por ele ter provado as coisas como eram antigamente, ele está tendo noção de que esse mundo realmente existiu, ele já começa agora a querer fazer o trabalho dele acima de qualquer coisa. Ele quer chegar ao final desse crime, ele quer saber o que realmente aconteceu, por que eliminaram uma figura tão importante na sociedade. Ele quer saber por que quer. E aí ele vai fazendo as investigações e começa a sofrer agora, a partir daqui, as consequências dessa curiosidade dele, porque o sistema quer que ele pare. Ele já está indo muito fundo na história. Vamos ver aqui essa parte onde fica comprovado. Estamos encerrando o caso Simonson. Uma ova questão. Eu já lhe disse, o caso Simonson está oficialmente encerrado. Assalto criminoso, assine. Ontem você concordava que era assassinato. Houve 137 crimes registrados depois desse e não vamos resolvê-los também. Não vou falsificar esse relatório. É? Tem um suspeito? Eu tenho pistas. Olha, não é nenhum desses crimes que a gente investiga 24 horas e esquece. Eu lhe disse que havia alguém me seguindo. Tem qualquer coisa aqui que fede. Olha, você assina isto e eu enterro. Enterra uma ova.
Um membro da diretoria das indústrias Soylent foi despedaçado com um gancho de ferro e você não pode esconder isso debaixo do tupete. Quem comprou você? Somos comprados quando eles pagam nosso salário. Eles quem? Gente poderosa, eles querem esse caso encerrado à moda deles. Agora assine isto. Assine você. Se meu nome encerrar esse caso e alguém influente quiser saber por quê, eu perco meu emprego. Assine, eu garanto você. Não vou botar meu emprego em risco por você, Hatcher. Não, meu emprego, diabos! Ei, manda-chuva, o Hatcher botou você no controle de arruaças. Ótimo. Isso completa meu dia. Isto antigamente chamava-se o Parque Gramercy, meninos. Hoje é o único santuário de árvores em Nova York. Governador, desculpe vir incomodá-lo assim. Em absoluto, Donovan, em absoluto. Sua secretária me disse onde se achava, e se não fosse urgente, eu não teria vindo até aqui. Eu compreendo. Por isso é que eu falei que não importa se você está no século passado, se você está em 1973, se você está em 2023, não interessa se você vai estar no ano 3000. O ser humano sempre continua com seus mesmos problemas, meus irmãos. A ganância de algumas pessoas é sem limite. Ela quer tudo para ela e nada para os outros. Você viu aí claramente, né, que o chefe de polícia já foi coagido pelo sistema e ele tenta falar ali com o seu policial para que ele pare com as investigações. Mas o cara está centrado naquilo, porque ele já entendeu que o crime tem a ver com o motivo dele e das pessoas sofrerem tanto. Ele sabe que não é apenas mais um caso. E ele, como um bom policial, já farejou isso e ele quer chegar ao fundo. Ele quer as respostas de por que o mundo é como é naquela realidade. Porque 2020 ficou daquela maneira. Como ele não aceitou as ordens, o sistema já faz a mesma coisa que acontece com um policial normal. E tem policiais aqui no canal. Vou pedir até que eles relatem, né, as experiências. Se tiver algum, né, que mesmo que não se identifique, queira falar um pouco disso, eu vou fazer questão de fixar esse comentário. Porque os amigos que eu tenho já dizem, olha... Davi, quando a gente começa a fazer coisas que não é para fazer, uma investigação, por exemplo, você acaba sendo transferido. Se você estava ali, morando próximo da sua cidade, né, você estava tendo que tirar o plantão naquela delegacia, tudo certinho naquele batalhão, os caras te transferem para outro bem longe, onde você vai ter que se ferrar para se mudar com a sua família ou ir sozinho, se você sai da linha. Eles não te demitem, né, você é funcionário público, mas eles fazem isso para prejudicar a sua vida, para que você mesmo peça para sair. Isso acontece, é uma prática comum, veja. Estamos falando de um filme de 1973 e essa prática continua até hoje e sempre foi assim no mundo, meus irmãos. Foi isso. Então eles colocam ele numa posição terrível, ele que era investigador, ele é rebaixado, né, agora, e começa a fazer o serviço de praça da realidade do filme, que é estar ali para evitar as rebeliões do povo, que aí, falta alimento, mesmo eles com dinheiro lá para pagar, falta, porque é tudo fabricado na mão dessas empresas. Então, às vezes falta algum carregamento e as pessoas se revoltam. É o que a gente vai ver aqui nessa próxima cena. Vamos ver juntos. Ver uma verdadeira pechincha, pessoal. Vão encontrar bem aqui. Olha, aproveitem, venham. Aproveitem. Plásticos, artigos plásticos. Temos um vasto estoque de artigos plásticos. Uns levemente amassados, outros sem rachaduras. Amarelo Soylent de energia rápida, feito de genuína semente de soja. Pedaços de Soylent, $2 o quilo. Nada mais barato no mercado. Soylent verde. Eu tenho Soylent verde aqui comigo. Quem vai querer? Aqui a senhora, Soylent verde. Vamos, eu tenho Soylent verde. Vamos passando Soylent verde. Vamos, eu tenho Soylent verde. Eles me deram $1/4 de um quilo. Eu fiquei na fila em pé o dia todo e eles me deram $1/4 de quilo. Vocês acreditam nisso? Tem que me faz. Vai faltar o maldito verde. Idiotas. Deve ter havido um problema no transporte. Esta multidão vai estourar. Eu sei, estou com limpa-ruas de prontidão, mas não sei se mesmo eles podem dar conta disso. Quando você vai dar aviso? Assim que criar coragem. Mais uns 5 minutos. É melhor você espalhar a notícia. Está bem. O desenrolar dessa cena, meus irmãos, ela segue com a maior pancadaria, uma rebelião da população, né? Os homens do Estado ali, os homens da lei, conseguem reprimir eles, afinal eles estão bem equipados. A população não tem nada, ela trabalha só para se alimentar. Eles não têm direito à defesa, né? Portar algo que possa se defender, não tem nada, são pobres, miseráveis.
que é exatamente assim que esses que estão hoje no poder querem a população. Quando eles falam, não, é para evitar a violência e não sei o que, não sei o que, você vê que no Brasil, né, os dados não batem com isso. Quanto mais eles tiram o poder da população de se defender, mais nas mãos dos criminosos a população fica. A realidade é essa. E justamente por essa fome ser muito grande, né, a escassez ser grande, o povo se revolta mesmo e leva a pancada. As cenas a seguir, elas já são as cenas conclusivas do filme. A partir daí, o velhinho, né, vendo tudo isso que está acontecendo, esse novo mundo, ele desiste de viver. Para muitos, olhando a cena assim de longe, pode dizer, nossa, mas o velhinho é muito fraco, né, desistir de sobreviver, sempre tem esperança. Mano, às vezes a gente permite que a realidade fique tão ruim que realmente fica difícil, né? Eu nunca sou a favor de desistir, meus irmãos. Mas na realidade que foi permitida ser estabelecida naquele mundo, e o nosso medo é que a nossa geração também permita isso, né? Através de muita mentira e manipulação, muitas pessoas sejam forçadas a tomar esse tipo de decisão. Ele vai para um asilo, a gente vai ver as imagens aqui, em seguida eu já interrompo para a gente comentar. E é nessa cena que o sistema sempre considera as pessoas idosas como um estorvo, né? Então reformularam o que eram os asilos, as pessoas não vão mais para lá para passar a velhice, ter uma vida com conforto e atenção, elas não vão para isso, elas vão para ser eliminadas, para receberem um ponto final, vocês estão me entendendo, né? Eles fazem isso, fazem de uma forma bonitinha, a pessoa vê as melhores imagens da sua mente, ela consegue ver tudo isso e se despedir literalmente desse mundo assim. E no final o que acontece com o corpo dela é o que dá inclusive o nome ao filme, né? O nome desse filme em inglês é Soylent Green, que é o nome do alimento principal, que as pessoas ali praticamente, né, se alimentam disso, né? Tem outras, mas a principal é essa. E você vai ver aqui junto comigo, a partir de agora, como é fabricado, de onde eles tiram a matéria-prima, né, que até então o artista achava, né, o policial achava que isso vinha das fazendas, das terras produtivas. Ele vai descobrir, ele vai seguir o corpo desse velhinho e vai descobrir, se deparar com a verdade. Vamos ver juntos aqui. O fato é chocante porque ele acaba descobrindo da pior forma possível, né, seguindo o corpo do amigo dele, do companheiro, parceiro dele de trabalho e amigo pessoal. Ele vê que o corpo vai ser transformado no alimento que ele usou, que ele comeu durante toda a sua vida desde a infância. Que ele achava a coisa mais normal do mundo, como você viu na parte 1, ele comendo ali como se fosse a melhor coisa do mundo. É óbvio que isso muda a vida dele, ele fica chocado, ele quer lutar contra o sistema, mas ele é só um homem, né? O velhinho, inclusive, desistiu, né, de viver porque ele foi mais a fundo. Eu não mostrei isso, mas se você assistir o filme você vai ver. Ele descobre que isso envolve tudo, todo o sistema de poder ali é muito grande, é internacional, não tem como fazer nada. É por isso que ele desiste, ele vê que não tem mais esperança. A população, na verdade, se tornou o próprio gado, pior do que o gado. Eles são tratados ainda piores do que o próprio gado. E o sistema automaticamente já manda eliminá-lo porque ele está sabendo demais. Ele mesmo machucado, ele tenta usar suas últimas forças para alertar a população, que obviamente não vai acreditar, porque a verdade é tão grandiosa, tão monstruosa, que as pessoas não acreditam. E o sistema mesmo diz isso, né? Só precisa esconder as pequenas verdades, porque as grandes ninguém acredita. Então você vai ver nessa última cena ele tentando alertar a população e ela olhando para a cara dele como diz, o cara enlouqueceu, o cara tá doido, né? Porque é impossível que isso ocorra. O sistema já nos explicou cada coisinha dessa e é óbvio que a gente não vai acreditar. Ele só acredita também porque ele viu. Vamos ver isso aí, porque é exatamente a realidade que a gente hoje vive. Eles estão fazendo o nosso alimento de gente. Daqui a pouco estarão nos criando como gado para comida. Você tem que dizer a eles. Eu prometo, Tigre, eu prometo. Eu direi a bolsa. Diga a todo mundo. Escuta, Hatcher. Você tem que dizer a eles. O Verde Soylent é gente. Nós temos que impedir isso de algum jeito. Pois é, meus irmãos, é triste e é o que a gente hoje, os que estão despertos, eu, você, passamos exatamente por isso. A gente vem gritando a realidade e muitas pessoas consideram bobagem, alucinação, teoria da conspiração e por aí vai. Nós sabemos bem, para quem é desperto, por isso que eu digo, recomendo demais que você assista o filme. Eu não hesitei aqui em dizer coisas importantes do filme, porque é um filme muito antigo, né? Então, como se fosse um lançamento, tudo bem, né? Mas é um filme muito antigo. Por que é que ele se chama 2022 e não 2032, 2042? Porque essa agenda, meus irmãos, nós sabemos hoje que ela está atrasada. Essas metas que eles estão implementando agora, elas já deveriam estar implementadas desde 2020. Mas por conta dos despertos, a própria Bíblia confirma isso, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, né? Os dias de tormenta.
porque se durasse o tempo que era para durar, ninguém sobreviveria. Portanto, Deus já tirou das nossas costas pelo menos 12 anos aí. A gente já tem que orar e agradecer muito a Deus por ele já ter aliviado a mão, nos poupado das nossas próprias má decisões, pelo menos 12 anos aí, no meu ponto de vista. Essas coisas que já deveriam estar agora como realidade, como o filme de 1973, completando agora 50 anos, preveu, ela não está pelo nosso Deus Criador, que é um Deus da vitória, Deus da justiça, né? Ter se compadecido de nós e ter nos poupado. E através das suas ferramentas, que são pessoas como eu, como você, né? Que vai fazendo vídeo, que compartilha, que comenta sobre esses assuntos. Os caras chatos, os loucos, né? Da vez, eu acredito que com o Criador nos guiando, é que a gente conseguiu juntos, né? Um pouco mais de tempo. A gente trocando essa ideia, fez com que o sistema desse um passinho para trás. Desistir, eles não desistem. Essas coisas têm de acontecer, mas cabe a cada geração fazer o seu trabalho, fazer a sua parte para que isso não aconteça, meus irmãos. A parte do asilo mesmo, poucas pessoas sabem. Quem acompanha o canal regularmente, acompanha todos os vídeos, sabe. Eu fiz um vídeo aqui, né, mostrando que já tem empresas hoje, né, que estão se disponibilizando, lutando na justiça para que aquelas pessoas que queiram, né, encerrar a sua vida possam fazer isso legalmente. Tem empresas, acredito, pasme, tem empresas hoje que oferecem, inclusive, basicamente aquilo ali que você viu no filme. Né? A pessoa vai se sentir muito bem, ela vai inclusive doar os órgãos dela, coisa bem bonitinha, bem politicamente correta, porque segundo a empresa, o entendimento dela é que ninguém é obrigado a viver se não quiser. Então são coisas que não vêm de Deus, é coisa do oposto, né, que está sendo proposta aí e está sendo implementada sempre com belas palavras, porque é assim que eles fazem. É terrível a situação. Então o filme é 2022 porque essas agendas deveriam ter sido implementadas já nessa data, né, 2020, 2022. Tá adiada e a gente pode adiar de novo se as pessoas se conscientizarem. Eu deixei pro final do vídeo um depoimento do nosso atual manda-chuva, porque eu resumo que tudo que aconteceu nesse filme, ela é possível graças a esse pensamento. Eu vou colocar ele falando para em seguida a gente encerrar de vez essa análise. Vamos ver juntos aqui, né, o nosso manda-chuva atual e em seguida a gente volta. A inclusão social é para 35% da sociedade. Quem pode ir a teatro é uma parte pequena da sociedade. Quem vai ao cinema é uma parte pequena. Quem vai a restaurante é uma parte pequena. Quem vai aos parques bonitos, quem vai às vernissagens nesse país, quem vai às exposições é só uma parte pequena. A maioria fica no seu lugar. Afinal de contas, o papel do trabalhador é trabalhar. E o papel do pobre é esperar as políticas de ajuda do governo quando ela vem. Bom, então basicamente você entende, né, uma certa revolta nele das pessoas poderem ter dignidade, escolher o que elas querem, ir para onde elas querem. Eles acham isso burguês, né? Ele falou, o trabalhador tem que trabalhar, né, e esperar do governo a ajuda necessária. Por quê? Porque o trabalho dele não dá para suprir, não dá para ele viver com dignidade, então ele tem que esperar do governo. É isso que eles querem, é esse pensamento, né, que vai dominar, que as pessoas acham que são fracas e precisam de ajuda, e dessa forma elas ficam fracas mesmo. Não, eu preciso que me ajude para me alimentar, eu preciso que me ajude para eu ter emprego, preciso criar cota, eu preciso que alguém me defenda porque eu sou incapaz de me defender, e assim por diante. Esse pensamento torna a população fraca e ao mesmo tempo escrava, e é o que eles querem, né? Ele acha indignante a pessoa ir a um cinema, a pessoa ir a um teatro, a pessoa ter o seu carro, ter sua casa. Assim você não vai depender do sistema e não vai aceitar o que o sistema quer propor. Então é preciso destruir isso, é preciso censurar a internet, é preciso fazer todas essas coisas que você está vendo. Então, meus irmãos, eu peço mais uma vez encarecidamente, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Se você participa de grupos, joga lá, mostra para mais pessoas, para que as pessoas entendam que isso aqui não é teoria da conspiração, são propostas que estão aí. Cada coisinha que você viu nesse filme é impressionante. O que deveria ser perguntado é isso: como é que coisas que nem eram problemas ainda podem estar descritas em um filme de 1973? Como é que os caras tinham noção que isso ia acontecer em 1973? É muito acerto para dizer que foi simplesmente um chute. Nós estamos vendo essas propostas agora, meus irmãos, e as bandeiras que estão sendo levantadas. Para finalizar, eu acho que 2 pontos que o filme errou, né, que ele não mostrou, foi o desenvolvimento dessa agenda colorida que está aí, e também que ele mostra a mulher no filme como objeto do homem, né, como ela altamente dominada, que era vendida inclusive com os apartamentos. Esse foi um erro grave, né, do filme. A gente vê o oposto hoje, a mulher cada vez mais liberada, inclusive já estão até liberando a promiscuidade, né, que incentivando. Não é bonito, ó. A mulher aí tem que pegar 10 caras, 20 caras para ela poder dizer que realmente é uma mulher
evoluída, moderna, senão não é, né? Se a mulher se guarda, não, eu quero casar, quero ter minha família, essa não é moderna, né? Então, meus irmãos, eu acho que eu consegui aqui ilustrar para vocês todas as propostas que estão aí hoje, né, através desse filme, e ao mesmo tempo mostrar para você o pensamento que torna capaz que essas coisas sejam realizadas. É essa, eu não posso, eu sou fraco, eu preciso de ajuda, e isso vai contra o que o próprio Deus nos disse, que o homem viverá do suor do seu rosto, não dos outros. É isso, meus irmãos. Ajuda o nosso canal, compartilha, fiquem com Deus, meus irmãos. Eu faço de tudo aqui para trazer um conteúdo para vocês de graça. Tem muitos inscritos aqui que são membros, ajudam o canal como podem, né? E eles não têm nem o acesso antecipado desses vídeos. Eu inclusive vou tentar fazer isso, mas eu sempre tento, né, tratar todos com igualdade, que a informação chegue a todos. A nossa maior vontade aqui é de fato propagar, né, as informações. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!